Olá, bom dia! Vamos começar essa live incrível com a Karine. Vou falar um pouquinho sobre sistêmica, sobre o papel da família, a diferença da família de origem e a família constituída. Muita coisa bacana que a maioria das pessoas não conhece. Olha, look at you, Daniel! Ninguém merece. You deserve it. Que mais? Oi, Lari, bom dia. Bom dia, Su. Bom dia. Hoje é assunto bom. Vamos falar sobre lei sistêmica que eu adoro. Karine é parte do meu tratamento, né? Digamos assim, todo mundo que vai se tratar comigo tem que passar pela Karine, tem que fazer uma constelação, porque a gente entende que tem coisas da ancestralidade que às vezes afetam as pessoas e que sozinho, bom dia, meu amigo, como estás? Olha os meus amigos internacionais, my international friends just over there. E, enfim, tem muita coisa bacana pra gente falar hoje. Unfortunately, the live is gonna be in Portuguese, so all my international friends, they won't be able to understand, but I promise that I will start doing like lives in English at least, because my Spanish, Basco, my Spanish is like no existent one, yeah? I'm pretty sure you know it. Então vamos lá, cadê a Karine pra gente poder falar sobre as leis sistêmicas aqui? Dani, big kiss. Que mais que eu posso falar em português e inglês e it's okay? Ok, thank you for understanding. Karine já chegou aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar ela pra gente falar. Deixa eu ver. Karine, deixa eu ver como é que eu te puxo. Peraí. Aqui. Go live with Karine. Poxa! You and your Portuguese, Dani. Bom Olá, dia. Oi, gata, bom bom dia. dia, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, graças a Muito Deus. feliz. Muito feliz da gente fazer essa live. Vai ajudar a explicar bastante sobre como a gente trabalha, né? Não só como a gente trabalha junto, mas como que funciona esse mundo, digamos assim, invisível, né? Que É, influencia tanto as pessoas. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro. primeiro eu também queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com você. A gente fez uma parceria aí, né, Muito através bacana. de uma indicação da Rede Conexão, né? E eu Isso. assim, me surpreendi muito e eu adoro trabalhar com você. Cada conversa com a Marisa é sempre um aprendizado e uma diversão. As duas coisas eu sempre Nós duas, saio. né? Para nós duas, com certeza. Então, É, eu sou a Karine, eu sou terapeuta familiar, né, e hoje eu trabalho com a constelação familiar. E a constelação familiar é uma terapia breve que ela traz através de uma representação, né, na sessão, de como nós vemos, de como nós enxergamos e sentimos a nossa família, né? Hoje a pessoa tem ali um problema, uma dor, uma doença, alguma coisa que ela considere um sofrimento, né? Traz para a sessão e ali nós vamos representar aqui na sessão individual, né? E hoje online, né? 100% online, vão representar as pessoas que estão envolvidas e que fazem parte daquele problema que a pessoa traz, né? Que hoje a gente vê, né, Marisa, na experiência aí que 99,9% das pessoas têm alguma questão que vive hoje e que está impressionante. ligada à história da família ainda, né? E você Impressionante. falou, né, no invisível, né? Mesmo sem saber, tá ali, né? Faz parte. É um mundo completamente invisível e eu fico muito impressionada, assim, porque da maneira que eu trabalho, eu consigo já ir muito longe, mas se a gente não tiver essa constelação, sempre ficaria alguma coisinha ali, né? É impressionante, é impressionante. Então, eu vou começar assim, te pedindo para você explicar as leis sistêmicas, que eu acho que é o que faz mais sentido a gente entender primeiro por que que a gente age da maneira que age, tem a ver com essas leis. E Sim, depois eu falo um pouquinho, a gente fala um pouquinho do trabalho junto aqui, né? tá, vamos lá.
Então, o Bert Hellinger, né, que é o alemão, criador das constelações, né, criador porque ele pegou vários estudos aí que já vinham sendo desenvolvidos e com a experiência dele, ele compilou tudo e então trouxe aí a luz para o mundo da constelação familiar, né? Eu falo que não é o que vai resolver o problema das pessoas, mas as nossas questões, como a gente falou, a maioria estão ligadas à nossa história familiar. Então, ele trouxe três leis, né, que ele chama as leis do amor, e que são leis de convivência humana, que de alguma forma, né, sem saber que ela existia, quem está aí assistindo, ô Isa, quem está assistindo a Isa, Guilherme, Helena, Bia, todo mundo. Sem saber que a gente está ali fazendo parte, né? A gente está se esbarrando nessas leis, a gente se esbarra. Então, né, a partir de hoje, aí, quem estiver assistindo vai tomar uma consciência disso. E você na sua vida, né? Porque eu acho que as terapias, eu acredito muito nisso, sabe? Que elas têm que servir para a nossa vida prática. Não tem que ficar assim, né? A parte de estudo, ela tem que ser por nossa conta, né? A parte prática é onde as pessoas que buscam algum tipo de ajuda é onde elas têm que encaixar, né, as E terapias também na de vida. uma forma, eu acredito que de uma forma que seja aplicável, como você está dizendo, no dia a dia. Porque se é algo que vai fazer dependente do terapeuta, eu acho que na minha visão, na sua, já não serve, né? Porque a gente não quer ninguém dependente aqui, a gente quer Não, adultos que não consigam quer ter ganhar bengala de na ninguém. vida. É isso Exato. mesmo. Porque senão a pessoa ela não assume a autorresponsabilidade, né? E é uma das premissas para a gente ter qualquer tipo de melhora em qualquer terapia, primeiro é você ter vontade, né? Querer sair de cima do prego ali que está doendo e depois a autorresponsabilidade, né? Na sessão de constelação a gente identifica ali algumas não culpados, né? E nem responsáveis, mas identifica os laços, os emaranhados, o bolo ali onde a gente se mete quando a gente corrompe de alguma forma uma dessas três leis, né? Que a primeira lei é a hierarquia, principalmente na hierarquia familiar dos pais para os filhos, né? Os pais, eles são soberanos aos filhos, porque para hoje nós estamos aqui, né? Ou reclamando do calor, ou do frio, ou da dor, ou de qualquer coisa que você esteja aí reclamando, né? Respirando, teve um pai e uma mãe para dar a vida, né? Então, essa hierarquia, quando ela é desrespeitada, a vida também ela se embola de várias formas, né? Na vida profissional, na vida familiar, na vida amorosa. Então, quando a pessoa não consegue respeitar uma hierarquia em casa, ela muitas vezes vai para a empresa, para o trabalho e também não consegue. Ela já acha que está chegando assim, poxa, eu sou melhor que esse dono dessa empresa, esse presidente, e eu vou acontecer aqui, né? No respeito, teve alguém que veio e trabalhou muito antes, né? Sim. Daquela pessoa chegar. Sim. Eu ia te Como pedir para você dar um exemplo. Bom dia, Alcides, tudo bem, querido? Eu ia te pedir para você dar um exemplo, porque eu tenho percebido a maioria dos meus clientes chegam sempre com problemas de hierarquia. Eles se colocam no lugar dos pais, eles se acham maior do que os pais, eles tratam os pais como criança e a coisa desanda. Tem algum exemplo assim que você possa dar que seja mais comum que você perceba isso da hierarquia? por exemplo, pessoas que algumas vezes têm os pais, né, já em idade mais avançada, que precisam de algum cuidado, assim, um cuidado mínimo, mas precisa ali um pouco mais de atenção, uma questão de saúde, ou pessoas que ajudam os pais por uma questão financeira, né? O pai está ali, que naquele momento ele não consegue arcar com as despesas dele. A pessoa, assim, eu já até dei um exemplo desse, né? Como se ela ligasse, sabe aquele boneco do posto, assim, que fica aquele boneco grandão, né? Bonecão do posto, que se O boneco quando for. É como se ligasse aquele inflar ali e a pessoa sobe num papel que não é dela e começa a tratar os pais de uma forma assim, como se fossem menores porque estão precisando, né? Então, aí sim é um grande desafio para a pessoa ter essa inteligência sistêmica, né? Inteligência de se colocar no lugar dela, mesmo ajudando financeiramente os pais. Né? E essa ajuda também, ela precisa de ter um limite.
Porque quando a pessoa se sente, né, que tá ali, nossa, eu tô doando demais, olha lá, meu pai tá me pedindo dinheiro para viajar para a Europa, assim, né, umas coisas assim, que fogem da necessidade básica, né, as pessoas saem do lugar com muita facilidade, né. Sim, eu tenho Então, é sempre percebido bastante. Eu tenho percebido olhar, bastante. olhar É com esse difícil olho. saber esse limite, né? Porque aí a gente tem um lado que está enfermo da pessoa que acaba se colocando nessa posição de ajudar, porque pode, e tem o lado enfermo dos pais que vai querer ser tratado como criança. E esses pais que eles se colocam, né, no lado enfermo, muitas vezes porque para chamar a atenção daquele filho, né, a forma que ele acha. E isso, na maioria das vezes, acontece porque esse pai também tem ali uma questão com os pais dele, né? A gente está falando aí já dos avós da pessoa que Exatamente. está ali fora do lugar dela, se achando melhor que os pais por causa daquela posição ali de necessitado daquele momento, né? Então, assim, o que eu falei no início é o emaranhado, né? É como se fosse um novelo de lã, e um vai embolando aqui, outro vai embolando ali, e a gente chama isso da constelação a família unida, sabe? Porque ela todo mundo cuida da vida de todo mundo, e todo mundo está ali na posição de igual, e quando vai ver, um intromete na vida do outro, sai do papel, faz o papel errado, aí a mulher vai lá, o homem vai lá em casa e trata o marido também como se fosse filho, aí a confusão acontece. Né? Aí o lugar dela de esposa fica vazio, aí entra alguém, é uma festa. Aí abre para uma terceira pessoa, e aí o marido não presta porque traiu, e ela não entende como é que ela comprou, e ninguém aceita, e é uma confusão danada, enfim. Isso. Aí a gente tem a vítima, né? E aqui, na constelação, nós nunca tratamos com vítimas. Não existem vítimas e não existem algozes, né? Em algum momento, nós fomos ali, a gente vai, é uma linha muito tênue, né? A gente vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, e olhou para o lado errado, as coisas vão acontecendo mesmo, né? E a autorresponsabilidade entra aí. E assumir essa autorresponsabilidade, né? Principalmente quando tem uma terceira pessoa, aí dói. Né? Ninguém quer. Eu fiz live sobre traição, como você colabora com a traição, e eu fui, nossa, com a decapitada ali no direct, porque como assim? A pessoa é traída e ela ainda tem culpa. Eu falei, mas ninguém falou em culpa, eu falei em responsabilidade. A pessoa não quer entender, porque tem sempre que trazer, né, trazer para o outro a coisa, enfim. As pessoas não têm essa facilidade de entender, né? Enfim. É assim, é um pouco mais fácil, né? Embora doa mais, né? Que a pessoa ficar ali na posição de vítima é dolorido, né? Porque você é tão vítima, mas tão vítima que o mundo passa a ser um inimigo, né? Todas as pessoas que se aproximam, elas passam a ser inimigos para você, quando na verdade não é. Né? Sair dessa posição, mas isso aí também entra numa coisa que é muito importante, na criança, né? A criança, muitas vezes esses adultos hoje que saíram dessa hierarquia, ela saiu ali enquanto criança, porque a maior necessidade da criança qual que é? É ver os pais felizes, né? Os meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, eles me perguntam, mãe, você tá triste comigo? Os pais, a maioria dos pais tem essa tendência de falar assim, não, eu tô muito triste com você. E isso já é tão natural da criança, dela querer essa felicidade dos pais, que ela ali, enquanto criança, toma uma decisão assim, não, ok, inconsciente, tá, gente? Não tô falando nada consciente, porque criança não tem esse tipo de raciocínio. Lógico. Eu vou sofrer por você, ou eu vou tomar conta de você, ou antes eu que você, acontece ali uma troca, né? Uma inversão dos papéis, e vai para a vida adulta nesse sentido, e quando vai ver, já está fora do seu lugar há muito tempo, né? Desde quando viu o pai ou a mãe, a criança identificou como uma parte mais frágil, né? A parte mais fraca, a parte mais sofrida, né? Por exemplo, quando tem alguma separação, né? Um dos pais sai magoado, fala ali do outro, né, outro pai da mãe, e a criança ela é obrigada a tomar partido daquilo, né? E a criança, quando ela acontece isso com ela, nós somos metade o nosso pai, né? Metade nossa mãe. Metade a nossa mãe, né?
Então, 100% é o nosso pai, 100% é a nossa mãe, né, do nosso todo. Então, quando isso acontece, a criança, ela passa também, né, um pai fala do outro, né, e ela já se põe ali na posição, né, já querendo ser o super-herói da história, ela passa a não gostar, a reprimir ou a criticar uma parte dela mesma. Né? Isso aí vai para a vida também com outras consequências, né? Uma baixa Eu fiz até um post sobre isso, acho que foi ontem, né? Que você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Negar um deles é negar a si mesma, porque você não vai aceitar uma parte sua e vai, com certeza absoluta, é problema, não é certo, né? é problema. E a gente querer mudar o passado também, né? Como se você falasse, eu queria, eu tô com um post programado disso também. Eu queria, sabe aquelas crianças pirracentas? Eu queria tanto que a minha mãe e meu pai fossem diferentes, né? Queria tanto que ele fosse igual o pai daquela minha amiga, que vê naquele momento, né? Assim, sorrisos e carinho e abraço, e renega, né? Não sabe o que aconteceu na história da mãe e do pai e só quer um outro pai, uma outra mãe. Saindo assim também, né, da hierarquia. A outra lei é a lei do equilíbrio, né, da troca. Todas as relações precisam de ter um equilíbrio, né? Não existe, por exemplo, se você entra numa empresa, o que você quer? Você vai ali doar as suas horas de trabalho, seu conhecimento, e você vai ter de volta, né, entre outras coisas, o dinheiro, né? É uma troca. Tem que haver essa troca. Se você tem uma amizade, se a amizade só você procura aquela pessoa, enche a paciência também, porque você fala assim, pô, só eu procuro, né? Não tá legal assim. Ou então aquela pessoa que só, minha amiga, mas só te pede, te pede, te pede, suga, né? E a gente sente isso, né? Não precisa ninguém falar, a gente sente. E quando nós não falamos com a outra pessoa, muitas vezes a amizade acaba, ou o relacionamento acaba, né? No relacionamento também acontece muito isso, porque no relacionamento de casal, né? Não existe, independente da formação do casal, não existe um que manda e o outro que obedece e um soberano, né? Assim como na relação de pai com filho. Tem que ter essa igualdade, porque os dois entram ali, cada um com o objetivo, no fim, de se relacionar, né? Bem difícil, né? Essa coisa do equilíbrio de não ter um que seja o alfa da relação, né? Porque as pessoas entram com uma expectativa infantil na relação, na maioria das vezes. Aí pega né, o marido, a mulher ali, e põe, às vezes, no lugar que estava faltando do pai, né? Porque eu queria tanto ter um pai que desse tudo para ela, que acha que o marido ou a mulher tem que dar tudo, né? Então, assim, as nossas relações, elas é como se fosse um fiozinho mesmo, né? Um novelo, assim, você vai puxando, uma coisa tá ligada ali à outra. E colocar um marido ou uma mulher, né, na posição de mãe ou de pai também é algo bem, bem perigoso. É o que mais acontece, né? Acho que esse é um dos casos mais comuns que eu tenho nos atendimentos, que são as esposas, elas inclusive representam os maridos, porque o que eu acho muito bacana, tem várias maneiras de constelar, né? Mas o que me atrai muito na maneira como você constela é porque ela é oculta. Então ninguém sabe quem está representando quem ali. E o choque é incrível quando você fala, mas essa aqui é você, seu pai. E eu, que a maioria das vezes vejo, é marido sendo representado por um adolescente, por uma criança. Então, criança não quer namorar a mãe, né? Então, assim, evidentemente, está completamente fora do lugar. É quase um incesto ali inconsciente, né? Pessoas fora do papel. Né? E isso aí traz o adoecimento das relações, né? Aí todo mundo, eu não tenho sorte no amor, não sei o quê. Vai ver a família, vamos falar da outra lei que a gente tem esse exemplo do relacionamento. Então, só que acabar de falar do equilíbrio, com os pais, nós nunca vamos conseguir equilibrar o mega grande presente que é a vida. Né? Por mais que você consiga ajudar seu pai e sua mãe com dinheiro, ou cuidar deles, né, de alguma forma, ou tá doente, ou pagar alguém, né, um cuidador para acompanhá-los, nunca na vida a gente vai conseguir pagar o bem da vida. Né? Nas outras relações, sim, nós precisamos desse equilíbrio. Né? Na sociedade, nas empresas, né? Hoje também existe muitas empresas já se abrindo para isso, né? Se enxergar como um sistema mesmo, né? De
no sistema, no sentido da sistêmica, né? São as constelações organizacionais. Existem aí sócios que um acha que dá mais que o outro, então como é que vai entrar dinheiro nesse negócio, sendo que alguém acha injustiçado? Vai ter que ter alguém fazendo o papel ali de tirar o que essa empresa tanto quer, que é o sucesso, que é o dinheiro, né? Aí entra a autossabotagem, aí entra uma série de questões, né? Aí entra isso tudo, e tudo no inconsciente. Aí já vê, é a crise, é economia, entra um monte de coisa. É claro que, né, gente, a gente está falando de agora, principalmente, né, de uma nova realidade que essas coisas podem fazer parte. Mas que se for entrar ali dentro da empresa, pode se explicar muita coisa da forma como essas pessoas se sentem equilibradas ou não, injustiçadas ou não. Né? Então, isso aí também é um olhar que se pode ter para as empresas. As pessoas que vão à justiça reclamar das empresas de trabalhar, né? Falam, não, eu trabalhei muito, não fui valorizado. Aí também existe alguém querendo um reconhecimento que às vezes nem é para aquela empresa. Né? A questão da empresa, porque assim, se você está trabalhando num lugar e que você não acha que você é bem reconhecido, não é bem valorizado, é visto, né? O que você pode fazer para ir para um lugar onde você pode ficar melhor, né? É autorresponsabilidade. Mas ali vai reclamar o colinho de um pai que não teve, né? Ou da mãe que não foi do jeito que queria, não foi carinhosa, né? A mãe ideal, né? O arquétipo da mãe perfeita ali, doce, amável, gentil. Aí vai reclamar de algum jeito, muitas vezes vai reclamar nos tribunais da Justiça do Trabalho, né? Isso aí no Brasil, principalmente, é muito forte. Aqui em Portugal também. Mas aqui a gente vive numa camada infantil, né? Assim, essa coisa dos países latinos no geral, da gente só sair de casa geralmente, né? Quando vai casar ou porque senão as pessoas ficam na casa dos pais até 40, 50 anos. Eu tenho casos de pessoas não. Ela separa e volta para casa da mãe. Não existe essa coisa de eu vou morar sozinha. A maioria, vou voltar para casa da mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vive numa camada muito infantilizada. É por isso que aqui tudo dói, né? A gente fala desse mimimi que tem no Brasil. Tudo dói, tudo incomoda, tudo machuca. Tudo é contra alguém. É contra os gays, é contra a mulher, é contra isso, é contra aquilo. Sempre numa postura de vítima e sempre numa postura infantil, embora a maioria das pessoas não percebam que é isso. Elas acham que é por direito, porque estão levantando bandeiras. Você fala isso porque você não passou por tal coisa. Não, você não sabe pelo que os outros passaram. Só a maneira de encarar isso que muda. Né? Por isso que eu principalmente, eu nunca me interessei por nenhum desses tipos de movimentos que sempre te colocam numa posição de vítima, de minoria. Mas você não mora numa comunidade. Não. Eu conheço um monte de gente que mora na comunidade, foi lá, né, assumiu a responsabilidade da sua vida, trabalhou. Essa semana, por exemplo, um exemplo muito bobo. Eu estava num grupo de mentoria de coaches e alguém falou não, mas eu não estou conseguindo cliente por causa da pandemia. Eu falei, olha, eu inclusive aumentei o valor do meu processo nessa pandemia, porque o que eu estou entregando é tão mais justamente por causa da pandemia, as pessoas estão com uma tendência a surtar, que eu entendo que o valor do que eu estou dando é muito maior. E as pessoas reclamando, eu falei, mas olha, tem dinheiro. Por exemplo, tem uma menina que ficou famosinha aqui agora, ela estava trocando máscara por 1 quilo de alimento. Né? Então, assim, tem como você sair dessa camada infantil e você se virar. Basta você não se colocar nessa posição de vítima, mas é por causa da pandemia. Tem dinheiro, toda crise tem dinheiro em algum lugar. Alguém está ganhando dinheiro com tudo isso. Né? Então, é assumir a responsabilidade mesmo da vida e não se colocar como uma vítima. Vamos, te entender. Para isso que as dores acontecem, né? Se a gente for olhar assim, vem uma doença, vem uma separação, vem uma crise, vem para poder chacoalhar e falar assim, né? Despertar mesmo o adulto, né? Porque o que eu vejo também atendendo é isso, são adultos com a criança agindo, né? São crianças no corpo de adulto, né? Não tem assim aquela vontade de falar assim, não, peraí que agora eu tomei consciência disso, eu vou fazer diferente, né? Isso aí é uma das coisas que depois da sessão eu sempre deixo claro. E aqui não é uma câmera mágica que você vai passar e tudo vai ficar bom, né? É que você tomou
Mas se quiser mágica, vai ter que procurar outra, porque não é comigo. Aqui você vai tomar consciência e o que que você vai fazer a partir disso? Ah, você continua ajudando seu pai e sua mãe com dinheiro? Ótimo. Mas se você dava lá, sei lá, R$ 1.000 e você acha justo dar 700, então começa a dar 700, né? Tomar uma atitude diante daquilo. Porque senão vai continuar no que você falou, na posição infantil, né? Onde tudo dói, né? Agora existe até um aumento, né, da faixa etária aí do que é adolescente. Né? Outro dia eu vi assim, não, adolescente vai mudar até os 26 anos. Eu falei, opa, peraí, como assim? Nem sabia disso. Tem uma coisa assim, aumentando esse momento de, não, eu posso continuar aqui agindo como alguém que não sabe como está agindo. É claro que muitos sofrimentos, né? Eu já passei por isso, tenho certeza que a maioria das pessoas já passou por isso. Você tem hora que você fala, gente, eu não sei, eu quero mudar, tá incomodando, eu não sei por onde começar, né? Existe isso. Mas existe falar assim, não, eu quero saber o que eu posso fazer de diferente, né? Ao invés de ir para o meu pai, minha mãe, eles não vão mudar, né? Foi um pai ausente, foi uma mãe ausente, um pai agressivo, uma mãe agressiva, foi o que eles deram conta, né? Eu acho que é difícil, né? Alguém vai falar isso para mim também, mas você nunca passou por isso. Não, mas eu já passei por outras coisas e cada um vai lidando com isso da forma que conseguir mais adulta. E dor não se compara, né? Dor não se compara. O que depende é o que está ligado aqui na sua mente, se é o adulto ou se é a criança. Porque quem compara dor é criança, mas o meu joelho ralado dói mais do que o seu corte. Dor não se compara. A gente, cada um vai ter um efeito diferente em cada um de acordo com a sua experiência de vida. Né? Então, a minha unha encravada vai doer mais do que uma doença autoimune na outra pessoa. Depende, né? Depende do que você está vivendo. Cada ser humano é um universo tão único que é por isso que é tão especial a gente fazer esse trabalho com essas pessoas, né? E pegar e conduzi-las, né? Para sair da dor, né? Tem a Isis perguntando aqui se essa ajuda financeira aos pais não é uma forma de honrar eles também. O honrar pai e mãe é o quê? Você pegar o que eles te deram, né? E seguir para sua vida. Essa é a ovelha negra da família, no sentido assim, ó, pai e mãe, vem cá, vou pegar aqui e estou indo viver minha vida. Você honrar, não sei se ela quis dizer no sentido de ter pouco dinheiro, assim como eles, né? Se eles estão precisando. Se você vai dividir o que você tem, você também vai ficar ali com menos, né? Que eu já vi alguns casos assim. O honrar o pai e mãe tá ligado mais a você pegar o que eles te deram e seguir para sua vida. Se eles precisam de uma quantia ali para comprar um remédio, né? Uma questão de sobrevivência e não tem outra pessoa, não é honrar também pai e mãe se virar as costas. Mas não é dar além do que você considera que eles precisem, né? Porque tem muitos pais que, pelo que a gente falou, eles vão se colocar numa posição assim mais infantis ou mais vitimizados para poder ter a atenção daquele filho, porque ele está transferindo para aquele filho a atenção que ele também não teve dos pais, né? Então, acaba que forma um bolo ali. Alguns ficam até doentes justamente para isso, que é para manter, né? Você não falou ainda do pertencimento, né? Que é a terceira? É a terceira. Que aí depois a gente... Porque a lei do pertencimento vai explicar muita coisa, inclusive isso. O pertencer. Todos nós queremos pertencer a um grupo. Né? E o primeiro e o principal grupo que todo mundo quer pertencer é a família. Né? Quem é que quer chegar assim na família e falar assim, não, você não faz parte, não, você não parece com nenhum de nós. Ninguém quer ter essa sensação, né, de exclusão. Quem não pertence se sente excluído, né? Então, e tem muita gente que não é excluído, mas se sente excluído de si mesmo e que aí já é uma outra história. Mas todos nós precisamos de pertencer, nós precisamos da aprovação dessa família, né? Uma aprovação inconsciente, como por exemplo, não sei se é essa pergunta da Isa de eles precisam de dinheiro, eu também não vou ter dinheiro, ou eu vou ter o suficiente para mim e para eles, para eu poder continuar ali naquela vida que eles, né, tiveram ali, por exemplo, uma vida financeira mais difícil, e eu vou fazer a mesma coisa. Né? Muita gente faz isso,
totalmente inconsciente, mas se mantém na posição ganhando pouco ou ganhando o necessário para sobreviver para poder continuar pertencendo àquele grupo que também não teve. Né? Eu tenho muitos casos assim. Eu tenho casos de pessoas que não ganham dinheiro o suficiente, porque se ganharem vão ter que dar para os pais, porque tá óbvio que os pais estão tirando proveito dessa coach, por exemplo. Eu tenho casos de coaches que nenhuma mulher da família nunca ganhou dinheiro, então ela também não pode ganhar para ela pertencer a esse grupo. E são todos movimentos inconscientes, porque a pessoa batalha, ela tá ali o dia inteiro criando estratégias para ganhar dinheiro e nada vinga, sabe? Caramba, eu faço de tudo, nada vinga, não consigo um emprego, nada que eu invento dá certo e tal. Por quê? Porque nenhuma mulher da família ganhou dinheiro. E ela, por respeito à linhagem, ela também não vai ganhar. Eu tenho muitos casos assim. Não consegue conceber que ela pode ser diferente, né? Porque senão ela vai deixar de pertencer a esse grupo. Né? Meu Deus, será que eles ainda vão me amar? E, gente, são todos movimentos inconscientes e infantis, né? Será que eles vão continuar me amando se eu ficar rica? Eu não posso ficar rica. Então a pessoa ganha o dinheiro e não consegue. O dinheiro, ela ganha, aquela pessoa que fala assim, cara, eu não sei onde é que foi meu dinheiro. Eu não fiz nada de diferente, o dinheiro não deu, o dinheiro acabou, o dinheiro, né? Então, um exemplo disso, há pouco tempo, né, uma cliente que estava com essa questão de dinheiro e ela, né, você falou aqui, a representação, ninguém sabe quem está representando ninguém, e o dinheiro para ela, ela chamou o dinheiro o tempo todo por um nome masculino, porque ela não... botou uma figura muito, era uma deusa, né, o dinheiro era Deus maravilhosa. Era maravilhosa. Chamava ele por um nome masculino. E aquilo ali estava tão assim oculto, tão inconsciente, que no final eu falei, né, a gente falou isso, por que na sua família mulheres não podem ter sucesso? Não, e teve uma coisa mais engraçada que foi, ela botou o dinheiro lá atrás, né? O dinheiro nem fazia perto, aí você tentava botar o dinheiro perto dela e falou assim, isso é uma bola de chumbo. Tira daí. Não, a menina ficou muito desconfortável. Tira daí, isso é uma bola de chumbo, né? Que ela falou, no pé da menina. Aí você movia ela, não, agora tá melhor. Então, se ela se sentia mal do dinheiro chegar perto dele, ela tinha peso. E aí... E olha que a questão era essa, né? Mas por que o dinheiro não chega e não fica, né? Porque é uma pessoa inteligentíssima, então o movimento ali era para isso acontecer com toda certeza. E aí a gente vê, aí eu tiro para dar como exemplo, né? E é claro, gente, isso aqui é só um exemplo, né? Cada sistema é um, cada história é uma, e é só no momento de uma constelação que dá para saber onde que está identificado ali aquele seu problema de hoje com sua história, né? Isso é só um exemplo para ilustrar aqui esse pertencer que a gente está falando. Aí, ali na dinâmica, eu perguntei, quem na sua família, qual mulher teve dinheiro? Ah, uma mulher. A vitalidade. Oi, Anderson. Aí eu falei assim, como que as pessoas da família tratavam essa mulher? Como é que ela era chamada? Aí ela era um apelido taxativo, né? Assim, não sei se era chata, alguma coisa assim. Era chata. Aí no inconsciente, quem é que vai querer ser? Todo mundo fala que quer o dinheiro, mas quem é que vai querer ser a prima rica? Lá vem ela chegando. Quem é que vai querer ser a tia chata? Quem é que vai querer ser a irmã mais milionária? Entende? Então isso aí é onde o pertencer entra muito forte. E entra no inconsciente, né? Todos nós falamos assim, você quer ganhar dinheiro? Claro que eu quero. Pergunta é essa, óbvio que eu quero. Quem não quer? Mas tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer. Às vezes, por conscientemente falar assim, não, tá tudo bem assim, porque sempre foi assim, que também é um modo de pertencer. E tem gente inconsciente, que são as pessoas que isso está doendo, incomodando, e elas estão ali buscando algum tipo de ajuda, e a pessoa fala, olha, eu quero, eu faço, mas eu não sei o que está acontecendo. Aí vamos ver isso, né? Então, tá ali no sistema de informação com uma informação ainda oculta, né? Uma informação daquela família, né? Há uma leitura que só fazendo mesmo uma constelação para se ver. E é claro que não dá para fazer uma constelação assim todo mês, né? A gente tem que ver uma coisa... Eu adoraria, mas não pode, né? Eu adoraria. Também adoraria, mas
Se a gente for assim, a gente entra naquele início que a gente falou, né? Vai usar isso como uma bengala Bengala. Vira e não vai bengala. fazer, né? Vai ter ali aquele tanto de informação, né? De leitura e de coisa para mudar, mas não vai ter tempo para fazer aquilo, né? Então já não vai servir. Aí vamos para o mundo e falar assim, mas esse negócio não resolve, né? Tem muita gente que fala isso. Uhum. Fazendo a mesma coisa, né? Um exemplo que está cansado de me ouvir dar é a pessoa que sabe que vai chover e sai lá para a rua sem sombrinha, né? Sem o chapéu de chuva. Ela tomou consciência ali de uma nova informação e não faz nada não assume uma postura diferente, né? Uhum. Sabe que lá vem um convite escrito que você tem que vestir de gala, você vai chegar lá de calça jeans e camiseta, não vai ser legal, né? Não, claro. Vai se sentir à vontade ali e não é a situação que você queria, né? Queria se sentir bem ou divertir. Então é uma postura diferente também, né, para a vida. Não é só tomar consciência, é uma postura. Eu acho que o que muda é a gente reconhecer as pessoas, né? Porque Uhum. muitas pessoas aí da nossa história estão excluídas, né? Existem pessoas aí que ninguém fala sobre essas pessoas e é onde muitas questões de quem hoje está sofrendo pode estar ali escondidinho, né? Os segredos de família. Uhum. Então, tem muitas coisas aí por detrás que pode estar acontecendo, né, Marisa? Com alguém que está assistindo a gente hoje. Sim, bom, é o mais comum, né? Eu acho que praticamente em todos os casos que a gente atendeu junto até agora, alguém estava representando alguém, quer dizer, a cliente estava representando alguém da família, ou que foi maltratada por outras pessoas, ou que foi excluída. E aí a criança nasce, vem aquela sensação de rejeição que não sabe de onde, mas os pais são presentes, fazem tudo para agradar, e a pessoa não consegue é, viver de outra forma, tudo ela se sente rejeitada, tudo ela se sente abandonada. Então, isso vem justamente dessa criança, né, que perdeu o link ali, né? Ela não consegue se colocar na posição adulta e a criança está dominando a vida dela. Então, por isso que quando a gente começou essa parceria, justamente eu percebi que existia essa necessidade de colocar uma constelação no meio. Porque da maneira que eu trabalho, eu consigo ir muito profundo, né? Digamos assim, eu vou lá na origem do sistema nervoso que a pessoa tem hoje, mas dali para trás eu não consigo acessar. Eu não tenho como acessar, né? Você tá se colocando no lugar da amante que o pai tinha, ou de uma avó que ninguém gostava. E, enfim, a gente não consegue ver isso. Então, é parte importante do trabalho a gente constelar. Eu queria que você falasse um pouquinho, algumas pessoas não entendem essa questão do campo morfogenético, né? A gente falou até um pouquinho sobre isso, né? Dessas memórias físicas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho muito interessante. É uma coisa assim que é mais complexa de se entender, mas ela está presente, né? Alguns exemplos que as pesquisas mostram, que, sabe assim, você vê alguém bocejando e dá vontade de bocejar? Sabe assim, Uhum. alguém consegue explicar isso? Ninguém consegue explicar isso. Eles também fizeram algumas pesquisas onde colocaram ali alguns animais, né? Foram pesquisas com animais que os animais se comportavam da mesma forma, sendo separados ali no nascimento. Então existia ali alguma memória que não foi repassado para ninguém, mas o nosso consciente pessoal, né? A nossa consciência se identifica com essa memória e muitas vezes, na maioria das vezes, sem a gente nem conhecer as pessoas com quem nós estamos ali ligados, né? Como uma forma de justiça, né? O Bert Hellinger falava, estamos todos aqui a serviço. E a serviço para isso, né? Para que esse campo morfogenético, ele fosse acessado, né? Aqui, como é que ele acontece de uma forma muito sem que as pessoas percebam, né? Existe já algumas pesquisas também, né, da física quântica que comprovam isso, né? A forma com que as pessoas vão fazendo alguma coisa vai ficando tão forte que sem que você soubesse que aquilo ali fosse presente na sua família, aquela informação estava ali. Hoje existem algumas pesquisas, ainda nada, né, comprovado,
de que essas memórias estão na nossa célula mesmo, né? Assim como as nossas características físicas, existe ali alguma, como se fosse um espaço que tem nas células que onde carregam essas informações, né? Uhum. E essas informações, isso tentando explicar de uma forma assim, científica, né? Porque a constelação hoje está muito em alta, né? Hoje ela é utilizada no judiciário, é utilizada no Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, estão aí tentando explicar de uma forma mais científica como que acontece as informações no campo, né? Mas é mais ou menos nesse caminho de não sabemos como estamos ligados, mas estamos ligados e nós nos identificamos com isso, né? Uhum. Então, existem essas pesquisas aí já sendo feitas, né? E só mesmo na vivência que a gente vê como que isso funciona, né? É. Então, Bom, o resultado para mim é muito impressionante, né? Eu acho que justamente faz um conjunto assim muito perfeito, que é o que eu faço, né? Entender como é que a mente da pessoa funciona através do formato do corpo, que a gente já consegue acessar a origem do trauma, né? Que assim, a gente entende que são todos traumas infantis e aquilo vai se repetir, essa informação fica se repetindo no sistema nervoso da pessoa. uhum. Então a gente tem essa lacuna aí que a gente não sabe onde né, vem do passado e até onde é algo que realmente a criança viveu. Então eu tenho clientes que descrevem situações que eu percebo pelo formato do corpo que eu falo, ela não viveu essa história. Isso aqui não é como ela contou. Porque assim, não condiz, o corpo não condiz. A pessoa diz para mim que foi rejeitada a vida inteira pela mãe. E aí eu olho o corpo e falo, essa pessoa não foi rejeitada. Ela tem talvez a sensação de abandono, ou ela tem a sensação de ter sido excluída, porque o formato do corpo dela não condiz. Então, assim, a gente sabe que a mente dessa pessoa, ela não funciona daquela maneira. E isso é uma Olha, coisa interessante. Eu percebo, por exemplo, que 90% dos meus clientes, eles vêm todos com a queixa da rejeição. E aí, quando eu vou aprofundar, eu vejo que não é rejeição, é abandono ou exclusão. É a maioria do que acontece. Ou é abandono, se sentir abandonado é exclusão. Aí, quando você vai fazer a constelação, tem sempre alguém que foi excluído lá atrás, tem sempre alguém que foi abandonado lá atrás, né? Ou até rejeitado mesmo, acontece, mas vira uma coisa quase que tão exata, né? O fato da gente conseguir olhar o formato do corpo e falar isso aqui não aconteceu dessa maneira. Ou a pessoa essa está mentindo, ou isso é um processo muito inconsciente, mas não aconteceu dessa forma aqui, porque esse corpo não poderia ser desse formato, porque ela não tem esse tipo de trauma. E aí, quando a gente vai constelar, a gente descobre que está ligado a alguma coisa lá atrás, né? Muito mais profunda do que ela mesma poderia explicar. Então, ela tem a sensação de exclusão e tal, embora o corpo não molde, mas porque não é dela. Então, o corpo não mostra, né? Então, assim, é muito fantástico a gente conseguir trabalhar dessa maneira e conseguir ir tão profundo, é, assim. eu hoje, né, essa leitura que você faz, eu acho sensacional, né, de você ver, escrever, né, o corpo físico, escrever a personalidade da pessoa, o que que ela já passou, eu acho sensacional, mas essa memória que a gente não está óbvia, né, não está ali, Uhum. né, ela tá antes da pessoa e ela tá sem que a pessoa saiba que esteja, né? Tem É. gente que está identificada com um irmão que não Que não nasceu. Que não nasceu, um aborto. um aborto, né? E isso aí na constelação nós chamamos de lealdade, né? Falando da criança, é a lealdade que é o amor cego da criança, né? Uhum. A inocência da criança. Aí a gente vai fazer assim, são dois polos. Um é a inocência da criança, de fazer ali, não, eu vou salvar meu pai e minha mãe, ou então eu vou. Aquele senso de justiça dela se identifica com aquele irmão, né? Aquela energia daquele irmão que não é reconhecido, que a ordem da família conta muito, né? Cada irmão tem uma energia. O primeiro, o segundo, o terceiro, aí o primeiro assume um lugar que não é dele, então aquilo ali também causa ali uma desordem, né, na família. Então, as pessoas vão se embolando
eu vou falar das duas vertentes, né? Uma é a inocência da criança, que ela vai salvar o mundo e o pai, a mãe, ela vai fazer feliz de qualquer jeito. E quando nós vamos para a vida adulta, quando a gente consegue identificar isso, a gente entra no outro polo, que é por um tempo conviver com uma culpa. A culpa, ela dá o quê? Ela dá consciência. Olha, falando do exemplo do pai de cuidar, né? Do pai da mãe. Eu entendo que você hoje está sozinha, mas o meu destino é fora, eu não consigo ficar aqui. Né? Então a pessoa assume aquela culpa ali de falar assim, eu vou viver do jeito que eu quero, né? Eu vou para minha vida e assume aquela culpa por um tempo, entendendo que cada um tem o seu destino. Né? E a gente querer moldar ou se moldar no destino dos nossos pais não é honrar os nossos pais. Então, até que isso se torne uma coisa natural, vai existir essa culpa de, nossa, olha como que eu sou egoísta, gente. Tô deixando ali meu pai, eu tô deixando ali minha mãe e vou seguir minha vida, olha isso. Fala Nossa, da olha. família de origem e da família constituída, porque é isso que talvez esbarre aí. Porque a gente tem mais 14 minutos, então acho que dá para você falar um pouquinho, que é importante. Esbarra muito aí das pessoas que querem constituir família, ou às vezes pessoas que não conseguem constituir a família por querer tanto ficar ali pertinho daquele pai, daquela mãe. Ou pessoas que ainda constituem uma família, continuam ali morando. Eu já até fiz um material sobre isso. Eu saí da casa dos meus pais, mas a casa deles não saiu de mim. A pessoa continua cuidando de todos os problemas. Tem gente que cuida até das contas ainda da casa da mãe e do pai e esquece dessa família aqui, né? Isso aí aconteceu quando eu tomei conhecimento, né, do que aconteceu comigo. Eu estava grávida e eu escutei a seguinte frase da facilitadora: seu filho vai ser órfão de mãe viva, porque estava dentro ali, né? Porque, poxa, é como se fosse a Gabriela. Eu nasci assim, eu fiz assim, eu cresci assim, você sempre assim. Que eu não conseguia sair daquilo, né? Eu estava totalmente fora do meu lugar, fazendo papel ali de mamãe de todo mundo. E teria um filho que ia olhar para onde? Para a gente, cadê a mãe? Né? A sensação ali do... existe um movimento, né, que se chama de movimento interrompido, que é quando o filho quer a mãe e a mãe não está ali. E às vezes poderia estar ali de corpo presente, mas o meu coração, minha intenção, minha alma não estava ali, estava na família de origem. E isso aí é tão forte, tem casos que é tão forte que a pessoa se separa para poder voltar de novo. Por quê? Não, eles precisam de mim. Ela está ali tão fora da hierarquia, tão soberana, né, tão segura de que ela faz e que ela é responsável pela felicidade daqueles pais e que ela vai e volta de novo para aquela família de origem para poder continuar o que ela começou, que era o quê? Cuidar dos pais, né? Aí está totalmente fora de lugar de novo. E existem pessoas, né, que aí chega uma época que começa a tomar raiva da mãe e do pai, porque começa aquela fase da culpa, né, de culpar. Ah, mas eu não fiz isso porque eu tinha que cuidar de você. Né? Aí a mãe também fica ali, né, no consciente dela, fala, gente, eu fiz tudo que eu podia para essa criança, para esse menino, ele tá aqui agora jogando isso na minha cara. Né? Eu tenho muitas amigas que eu tenho uma, então, que ela fica trocando de doença. E é uma profissional da saúde, assim, incrível, super respeitada. Ela só fica trocando de doença para não sair da casa da mãe. A justificativa dela, primeiro, é que a mãe precisava. Aí o pai morreu, né? E ela é muito rígida, louca pelo pai. Então, o pai morreu, ela ficou para cuidar da mãe. Aí, quando já estava na hora de sair, porque a mãe tá ok. E aí ela encontrou alguém muito bacana para se relacionar. O cara, vamos casar. Aí ela foi e arrumou uma doença autoimune bem difícil, que ela não consegue nem levantar da cama, que é para ela não sair da casa da mãe. E eu já tentei várias vezes conversar e ela diz que não, que é fisiológico e tal. Não. Então, assim, eu deixei, porque ela não está preparada para sair da camada infantil dela. Mas ela criou uma doença bem séria, do nada, assim. Bem séria, que debilita ela bastante, que assim ela justifica continuar sendo cuidada pela mãe lá, com 40 e poucos anos na casa da mãe.
Continuar dependendo, né, da mamãe. Às vezes Exato, aquela carência é tão grande, né, que vai precisar ainda de uma vida, né? exato. Você me falou uma frase que eu falei, gente, é mesmo. É como que alguém, é claro que todo mundo, né, Marisa, cada um tem seu momento, mas que como que às vezes até a gente se permite gastar uma vida, né? Eu É, costumo falar uma encarnação, né? Porque a minha crença é de que a gente reencarna, enfim, já tem vários estudos que provam que isso realmente é verdade. Eu fico pensando, cara, você gastou uma encarnação inteira com uma isso? encarnação. É. Que Para coisa chegar no doida. final culpando, né? Culpando alguém, trocando ali. Ah, mas o desequilíbrio, né? Mas eu te dei isso, você não me deu aquilo, né? E a gente vê muito isso, assim, essa cobrança com os pais, ou então assim, ah, eu queria tanto viver diferente, mas você não, você quer mesmo, né? Será? É. Quer, mas Quando não fala assim, quer. eu queria tanto viver diferente, ela já vai arrumar uma maneira dela não conseguir viver diferente. Quando fala assim, quem tá afim de mudar chega e fala, o que que eu preciso fazer? A maioria das É. pessoas que chegam é, o que que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Tá, você faz assim, você... ok, a pessoa vai lá e faz o possível. Quando ela fala, eu queria tanto mudar, você já viu que ela vai arrumar um problema de dinheiro, uma doença, algum emaranhado bem grande, que ela não possa sair daquela condição naquele momento, com certeza absoluta. Ela vai arrumar um problema, né? E falando da família constituída, família de origem, não sei quanto tempo, faltam A gente nove tem 9 minutos. minutos. Tem aí o que na constelação, sem levar para um lado pejorativo, vou tentar explicar, o filhinho da mamãe e o filhinho e a filhinha do papai. O primeiro amor, né, da menina, né, é o É o pai, pai. nossa, o herói, me protege, não sei o quê. E a do menino, assim, para a menina também a mãe é um grande amor, né? É o primeiro laço ali do que é a vida, né? Mas falando assim, da família de origem constituída. Aí muitos homens, né, que ainda estão ali na energia da mãe, né, da mãe cuidar e da mãe ou se tornar aquela pessoa frágil, ele começa a ser os conquistadores, né, ele achar que todas as mulheres estão ali para poder servir como a mãe serve, né, os Dom Juan da vida aí. Uhum. Tem ali um lado ainda super inseguro que não conseguiu sair da energia da mãe, né? E não ir para a energia do pai, que a energia do pai é de ir para o mundo mesmo, né? De falar assim, agora eu vou, independente de vou casar ou não, de estar Exato. sozinho ou não, ele vai para poder assumir a vida dele. E é só quando ele consegue ir para essa energia do pai, né, sair ali da esfera da mamãe, que faz tudo para mim, é que ele vai conseguir ter um relacionamento onde ele vai se enxergar como um homem mesmo, né? E a mulher, que é a filhinha do papai, né, que quando ela não consegue, para todo mundo, isso funciona, para todo mundo que quer, né, se casar e ter um relacionamento. Independente da forma do relacionamento. Se você quer um relacionamento onde tem ali dois adultos, a filhinha do papai também, ela precisa deixar o papai um pouco, né? Sair daquela figura do herói, nossa, você é tudo que eu preciso, por quê? Primeiro que o lugar do masculino vai estar ocupado. Então não Sim, eu vai. falo sempre isso. Tem gente que casa com o corpo, principalmente as rígidas, né? As rígidas são aquelas mulheres de corpo escultural e elas têm um amor ou um ódio pelo pai muito grande, mas que no sistema nervoso acaba tendo o mesmo efeito. O que que elas fazem? Elas entram no relacionamento com o corpo, mas o coração é do pai. Então não tá ali inteira. Então falta alguma coisa. A chance, aqueles casos, inclusive, de nossa, mas a mulher é linda, como é que o cara traiu essa mulher linda? Ela só entrou com o corpo, ela não entrou inteira, o coração dela já estava ocupado. E as pessoas não entendem isso muitas vezes, né? Olha aí, aí o corpo explica isso, né? O corpo explica, total. Quando eu vejo rígida que fala que foi traída, eu falo, bom, já tenho certeza. Eu só pergunto, como é que era a sua relação com seu pai? Ai, meu pai era incrível, maravilhoso. Nossa, não suporto meu pai. Já entendi o que aconteceu. Então, Aham. o resultado, invariavelmente, acaba sendo o mesmo. Né? Esse homem, de alguma maneira, vai acabar sentindo que não está sendo cuidado, que ele não é visto, e invariavelmente acaba procurando uma outra pessoa. Quando é caso de traição, geralmente acontece dessa forma. Pelo menos é o E que né? Para mim. isso aí quando tem a filhinha do papai, né? Deixando o papai no lugar, né? Uhum. Ou ela não deixa, né? Uma figura mesmo, né? Masculina, tomar o lugar, porque esse lugar já foi ocupado pelo papai, Uhum. ou
ela também não foi ainda para tomar essa mãe, né? Para ali, para a energia da mãe, né? Eu Uhum, vou agora assumir o meu papel de mulher, né? Mulher uhum. em relação com uma outra pessoa. E E acontece com os dois, na verdade, né? Tem também casos de é, o homem que é casado com a mãe. Então, assim, a mãe ocupa o espaço da mulher, não tem espaço. Tem muita reclamação de mulher que fala: minha sogra é impossível, meu marido faz tudo que a mãe quer. Então, assim, ele já escolheu, ele já tem uma mulher, que é a mãe dele, né? ela Então, só assim, está ali pro forma. não tem espaço para você nessa relação. Enquanto ele não deixar a mãe ir, né? Deixar a família dele de origem, não adianta, que não, você não tem espaço ali, né? Então, assim, ele precisa liberar esse espaço para você, porque já está ocupado. Já está ocupado. E aí é onde a Isabela falou, Gui, oi Gui, não deixa até constituir uma nova família, né? Casais aí que não, a gente tenta ter o filho e não consegue, né? Alguma coisa, origem aí também pode ter, né? Ela não conseguiu ainda, um dos dois não conseguiu sair daquela do lado da mamãe, né? Oi, Uhum. Camila, deu um oizinho. Tem E a Camila aí também. Camila já chegou por aí, Camila Reis. Uhum. E aí não consegue dar esse passo. Então, assim, na relação, eu tenho um exemplo, né? Um homem casado que liga para a mãe, não que a pessoa é casada, gente, não pode ter relação com a família, né? Pelo amor de Deus, não pensem isso, né? Sogras, cunhados, pelo amor de Deus. Tem que continuar o relacionamento com a família, obviamente, né? Os encontros, isso aí tem que haver, porque a gente precisa honrar essa família de origem. A questão é quando a pessoa deixa de viver a família que ela constituiu para poder continuar vivendo imersa nos problemas da família de origem. Né? Os problemas deles são deles. Porque é como se você trabalhasse em dois empregos ao mesmo tempo. Né? Se tivesse que estar de 9 às 19 em dois lugares, você não vai conseguir. Né? Ninguém tem força para isso. Cada família tem um problema. Ah, não, mas minha mãe ficou sozinha. Não, mas ela tem ali, né, as questões dela, ela tem a vida dela, tem as contas dela, tem um núcleo dela que tem também problemas, né? E que não é que você não pode ajudar se ela solicitar. Porque tem muita gente também que quer, né, ir lá e fazer e resolver. Se ela solicitar, você vê até onde você pode, porque isso aí, se começa a prejudicar a sua vida no sentido assim, a pessoa vai ficar, sabe aquela sensação de exausta que, nossa, eu tô cansada, eu não sei mais o que eu faço e parece que é tudo por minha conta. E quando vai ver, a pessoa fez ali 2 ou 3 coisas num dia. Mas porque ela vem com uma carga, né? Porque se torna uma, não que a família é uma carga, mas ela a transforma e absorve as cargas. Porque dificilmente na família alguém vai falar assim, o filho reclamando com a mãe, né? Desse exemplo que você deu. Ah, meu marido vai lá e faz tudo que a mãe dele quer. A mãe não vai falar assim, nossa, meu filho, hoje eu passei um dia tão feliz e fiz isso e aquilo. Geralmente essas mães que percebem que tem esse poder sobre os filhos ainda, elas vão para o lado onde vai pegar eles na emoção. Fala Ó, assim, nossa, 2 minutos, tá? Só para você. tá, eu fiquei tão triste hoje, né? Então, assim, para resumir, né? Hello, deve ser seu. Ai. A questão é, todos nós temos um lugar, né? Um lugar dentro do sistema familiar, né? E dentro da leitura que você faz, aí vem a parte, né, do lado da mãe, do lado do pai, entender isso, né? Entender quais traços você tem mais deles e qual que é esse passado e se colocar no seu lugar, né? Porque é a única forma de viver uma vida aí mais leve, mais consciente e mais feliz, né? Dessa felicidade que todos nós buscamos, viver de uma forma mais consciente, né? E o consciente é estar no seu lugar de filha, estar no seu lugar de esposa, de mãe, de amiga, né? De uma forma equilibrada, porque é assim que tem que ser, né? De uma forma onde fica bom para todo mundo e não pese para ninguém. Exato. É, Olha, vamos ter que encerrar, porque senão a gente ficaria aqui, tem 50 segundos. Eu não tenho como te agradecer, né, por essa horinha junto com você, que é sempre um prazer quando a gente está junto, embora a gente quase não fale, né? Eu não posso falar quando eu estou presente nas constelações. Mas foi, acho que, bem elucidativa, deu para ajudar bastante gente a entender, né,
o que que é uma família saudável, né? A base das leis sistêmicas. E a gente faz mais, né? Tem muito assunto aí Opa, de tem falar. muito. Só de caso aqui, a gente ficaria 2, 3 semanas só falando de casos que a gente atendeu juntas, fora o que a gente não. É verdade. Então, Obrigada, adorei estar aqui falando com você mais uma vez. Um beijo. beijo grande. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Bye, guys. Bye.